Meus amigos, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Vamos acompanhar aí a Globo News repercutindo aí. Já temos aí a Globo News em campanha para o Lula se afastar do ministro Alexandre de Moraes. O Lula e sua equipe vai estar iniciando aí um afastamento do ministro Alexandre de Moraes, deixando o ministro Alexandre de Moraes completamente isolado. Isso da agora para frente vai acontecer. A equipe do Lula, o governo federal, o governo Lula vai se afastar do ministro Alexandre de Moraes, deixar ele sozinho. Os ministros do STF também vai tomar essa postura de se afastar do ministro Alexandre de Moraes. A Globo está repercutindo isso, se vale a pena isso, essa aproximação, se defender o Alexandre de Moraes, vendo com medo aí das sanções que pode estar vindo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes e atingir essas pessoas do governo, essas pessoas lá dentro os ministros do STF. Então, está começando um isolamento do ministro Alexandre de Moraes e tudo indica que o ministro Alexandre vai ficar isolado e é hora da população ir para a rua, pedir o impeachment do Alexandre de Moraes e se livrar deste ditador de toga. Vamos acompanhar o que a mídia esquerdista e da Globo está falando e já está em campanha aí para o Lula se afastar do ministro Alexandre de Moraes. Olha isso. Combina perfeitamente com o resultado do tarifaço de ontem. Veio o tarifaço, é um tarifaço pesado que custa muito caro para o Brasil, para a economia brasileira, para os produtores brasileiros das várias áreas e para os empregos no Brasil. Deve ter, inclusive, um efeito negativo no PIB, mas de qualquer forma, é preciso registrar que houve quase 700 exceções, já foi uma demonstração de abertura de diálogo, pelo menos no segundo escalão. Lula, Trump, portas fechadas, ouvidos fechados, sem telefonema. Mas há uma previsão de novas conversas, não serão as primeiras, entre o Fernando Haddad e o secretário do Tesouro norte-americano, o Marco Rubio, que é o, enfim, chefe secretário de Estado dos Estados Unidos, correspondente à chanceler, se encontrou, recebeu em Washington o nosso embaixador, o Mauro Vieira. Enfim, há canais de comunicação, porque o mínimo que se espera nas relações bilaterais de países que são amigos, como os Brasil e os Estados Unidos sempre foram amigos em 200 anos de história, né? Que sim, se você vai dar uma canelada no outro, que você dê um sinal antes, que você avise antes. Isso é parte da diplomacia. Agora, há uma discussão, Marcelo, entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, até que ponto convém a reação de... Meus amigos, fazer essa rápida pausa aqui só para deixar aqui um comentário importante. Se observarmos, está começando uma articulação política dentro do Palácio aí do Planalto com o governo Lula para jogar o ministro Alexandre de Moraes para as cobras, até mesmo o Gilmar Mendes, que está aí morrendo de medo de ser alcançado pela lei magnífica. Ele já teve aí com alguns deputados da direita, com o líder do PL, o Sérgio Cavalcante, e já está sendo feita essa articulação dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, nos senadores, com os senadores, para iniciar o processo de impeachment do Alexandre de Moraes. E isso tem tudo para ir para frente nessa volta agora desse recesso parlamentar. Vamos continuar acompanhando aí sobre isso. Defesa ao Alexandre de Moraes se confundir com uma defesa da soberania nacional ou cada um no seu espaço, ou seja, o presidente Lula deve assumir essa defesa ou não. Isso está colocado nessa discussão, nesse encontro, nesse jantar de agora à noite no Palácio da Alvorada. E mais, está claro que cabe à AGU, que é a Advocacia Geral da União, entrar com processos de defesa a autoridades brasileiras no exterior. Então, é muito provável que a AGU assuma essa defesa do Alexandre de Moraes, inclusive contratando empresas de advocacia americanas dentro dos Estados Unidos. Ontem a gente trouxe aqui, né, Marcelo, você vai lembrar, a gente trouxe aqui que havia a possibilidade de, inclusive, entrar no TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, e aí o Flávio Dino ponderou, olha,
os Estados Unidos não reconhecem o TPI, não são parte do TPI, pensaram em entrar na OEA, mas até agora é entrar na justiça americana e também em organismos internacionais. Lembrando, mais uma vez, não custa lembrar sempre que o Donald Trump não está nem aí para organismos internacionais, o tal do multilateralismo, mas o Brasil tem que botar a boca no trombone e há uma expectativa, inclusive uma discussão, se o Lula deveria ou não fazer um pronunciamento à nação. Muita gente do governo acha que não é conveniente, porque uma coisa é a questão política, é a briga política que cai na cabeça do Alexandre de Moraes. Outra coisa é a negociação paralela em relação às tarifas. Então o Lula tem que ter cabeça fria para não prejudicar as negociações que correm soltas em relação às tarifas. E sobre esse possível pronunciamento... Meus amigos, o ministro Alexandre de Moraes chegou ao final. O ministro Alexandre de Moraes vai ser os últimos dias dele como ministro do STF. Agora, todos os ministros do STF vão se afastar do ministro Alexandre de Moraes, porque não quer que eles sofram também essa sanção, que é a Lei Magnitsky, que deixa aí financeiramente a morte financeira desses ministros que podem ser atacados com a Lei Magnitsky, e nenhum deles quer. Hoje o ministro Gilmar Mendes já se reuniu com alguns deputados de direita, alguns ministros se reuniu com o Palácio do Planalto e está sendo elaborado agora um isolamento do ministro Alexandre de Moraes, este isolamento, e agora só falta a pressão da rua para que o Senado Federal paute o impeachment do Alexandre de Moraes, impeachment ele, de uma forma que vai finalizar essas sanções que os Estados Unidos está tendo com o ministro Alexandre de Moraes, que pode ser atingido outros ministros, e esses outros ministros vão fazer de tudo agora. Se for colocar a cabeça do Alexandre de Moraes para ele se livrar da Lei Magnitsky, eles vão fazer. O governo federal da mesma forma. Então está decretado o fim do ministro Alexandre de Moraes, beleza? Se você está assistindo esse vídeo até agora, deixe aí o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, e até o próximo vídeo.